bem-vindos. Eu me chamo Vânia Somena, sou jornalista, e o livro que eu vou comentar no projeto, um livro que eu li, é de um escritor português do século XIX. Ele que é conhecido internacionalmente e bastante cultuado aqui no Brasil, José Maria Eça de Queiroz. E diante da vastíssima obra do romancista português, eu escolhi este livro aqui, A Cidade e as Serras. Ele foi publicado pela primeira vez no ano de 1901, um ano após a morte de Eça de Queiroz, que nasceu em 1845 no norte de Portugal e faleceu em 1900 em Paris, aos 55 anos. Ele que já morava lá há mais de uma década, pois ele era cônsul de Portugal em Paris. E o que trata o romance, A Cidade e as Serras? O título é uma antítese entre cidade e serras, e a cidade nada mais era do que Paris do final do século XIX, que estava assim no auge da sua modernidade, do progresso, da industrialização, da ciência, da cultura, era a cidade das luzes. E as serras do norte de Portugal, a Serra de Tormes. Tormes é um nome fictício criado por Eça de Queiroz nesse romance, e que hoje é conhecida essa localidade lá em Portugal, próximo ao Douro, né, como a Serra de Tormes, onde tem a quinta da família do Eça de Queiroz e uma fundação que leva o nome dele. E o livro é narrado em primeira pessoa, por um amigo do protagonista, que o protagonista Jacinto, que é descendente da aristocracia rural portuguesa. O avô dele, o Jacinto Galeão, era dono de terras de semeaduras de vinhedo, de olivais e cortiça, e que em um determinado momento ele, que era miguelista, ele sai de Portugal e vai morar em Paris, onde lá nasce o Jacinto dessa história, Jacinto de Tormes. E o amigo dele, José Fernandes, o narrador, vai visitá-lo no palacete da 202 da Champs-Élysées. E chegando lá, ele nota, né, Jacinto, claro, cercado de toda aquela tecnologia, aquelas coisas modernas, cheio de apetrechos, mas o príncipe dele, ele chama Jacinto de meu príncipe, o príncipe da Gran Ventura, parecia já uma pessoa infeliz, apática, inclusive ele achou ele mais encurvado, mais velho, porque apesar de toda aquela riqueza e daquela opulência, ele achava tudo uma maçada, como ele dizia. Inclusive, tem passagens assim muito interessantes, engraçadas até, porque ele tinha um elevador na casa dele, lá no palacete, que era algo bem moderno, que era aquele elevador de içar pratos de comida. E ele dá uma festa para uma pessoa importante lá de Paris, e na hora que vão servir o jantar, o prato, o elevador enguiça, o prato fica lá encalhado, e é uma cena muito engraçada, porque aí entra a maestria do Eça de Queiroz, que ele narra tudo com muito detalhe, os diálogos, né, as situações, com muito humor. E Jacinto realmente se aborrece muito, ele estava um homem feliz ao ponto do amigo dele aconselhar ele a mudar de ares, a sair da cidade, ir para as serras e a Tormes, finalmente conhecer lá a quinta dele. Mas Jacinto ele se nega, porque para ele a felicidade era viver ali, naquele conforto, aquela vida até de aparência. Em um determinado dia, finalmente ele recebe um telefonema lá de Tormes, dizendo que ia ter a trasladação dos restos mortais dos antepassados dele na capelinha que ia ser reinaugurada. Então ele pensa e resolve que realmente é o momento dele ir a Tormes participar dessa cerimônia, mas para isso ele passa assim, uns 3 meses organizando essa viagem. Ele encaixota muita coisa ali do palacete, porque ele quer levar a cidade para as serras, né? Ele não quer abrir mão do conforto. E ele fica muito entusiasmado fazendo tudo isso, e passado, depois que despacha isso, ele, após esses 3 meses, ele viaja com um amigo, José Fernandes, pegam o comboio, o trem de Paris para Tormes. E a viagem também é bastante atribulada, com cenas bem pitorescas, e ao chegar lá, na estação de Tormes, ele termina chegando apenas com a roupa do corpo, ele e o Fernandes. A bagagem tinha sido extraviado, criado o grilo, não chegou com eles, enfim. Mas subiram as serras, ele estava realmente maravilhado com aquela paisagem, que beleza, ele dizia, olhando ele e José Fernandes, né? Aquele verde já tinha contaminado o coração do Jacinto. Imagina, ele que morava numa cidade cinzenta, né? Como Paris, chegou ali e ficou feliz em ver tudo aquilo. Mas ao chegarem na quinta, ele viu que nada do que ele havia despachado, aqueles caixotes, tinham chegado, inclusive a casa estava em obras. O caseiro não esperava que o senhor de Tormes chegasse naquele dia,
E Jacinto ficou assim espantadíssimo, mas José Fernandes, que é um personagem muito autêntico, muito otimista, ele ali da Serra, né, um homem da Serra, ele via tudo com otimismo e sempre dava um jeito de que as coisas fossem vistas de forma positiva. E até foi servido uma refeição, o caseiro chamou as pessoas ali, os criados ali da quinta, e foi servido aquele arroz com favas, o frango assado no espeto, a hortaliça fresca colhida da horta e o vinho de Tormes. E isso pegou o Jacinto, fisgou o Jacinto pela boca e ele ficou maravilhado porque ele jamais tinha comido algo tão saboroso. Ele que morava em Paris tinha os melhores cozinheiros, mas aquela comida realmente pegou o Jacinto. Mas por uma noite tudo bem, ele já pensava em outro dia para a civilização, no caso seria Lisboa, a cidade mais próxima, até que as coisas dele chegassem de Paris, né? E a quinta também tivesse com as obras concluídas. E o amigo dele, o José Fernandes, também foi visitar a família, né? Aliás, foi para a casa dele, em Guiães, na quinta dele, e ficaram de se encontrar algum tempo depois. Só que Jacinto, ele não saiu de Tormes. O José Fernandes soube disso, ficou bastante surpreso, ficou imaginando como é que o meu príncipe está lá naquela situação, ele que é um homem da cidade, como é que ele está se saindo ali, e foi lá conferir. Quando chegou, notou que já era um outro Jacinto. Jacinto realmente estava totalmente integrado à vida no campo, ele já com outra aparência, mais rígido, mais corado, mais forte, né? E até ajudando as pessoas, porque ele era um intelectual. Ele tinha na casa dele uma biblioteca notável de mais de 30 mil volumes, que ele era um grande leitor, um filósofo. Então ele tinha um conhecimento teórico, com esse conhecimento ele queria levar progresso, né, para aquele local, para as serras, ele podia, ele tinha dinheiro. Então ele estava se sentindo uma pessoa útil, mesmo vivendo uma vida simples da serra. E casou com Joaninha, que é prima do José Fernandes, e quando as coisas dele finalmente chegaram de Paris, claro que ele aproveitou muita coisa, né, para o conforto dele, para a casa dele, e outras ele mandou para o depósito da inutilidade. O que torna esse livro, apesar de ter sido escrito no final do século XIX, um livro bem atual, porque hoje a gente também está em outra revolução industrial, cercados de tanta tecnologia, tantos apetrechos modernos, algumas coisas totalmente inúteis, outras não, são bem importantes, mas as pessoas estão procurando, né, esse equilíbrio entre uma vida mais simples e sem abrir mão da tecnologia, ao ponto de que, com a tecnologia de hoje, as pessoas podem, inclusive, trabalhar em outros lugares fora da cidade, e tem acontecido isso, e produzindo coisas importantes e se sentindo mais útil e mais feliz. Eu não tinha lido ainda o livro de Eça de Queiroz, até um tempo atrás, esse livro dele, já li outros, de outras fases dele, como O Crime do Padre Amaro, A Relíquia, onde o Eça de Queiroz tecia críticas à sociedade portuguesa da época, algumas instituições como o clero. E a Cidade e as Serras eu conheci apenas por alto, né, em resenhas. Mas quando eu voltei de Portugal, eu fui com minha mãe algumas vezes visitar um tio dela e sempre encontrava esse livro, né? Não esse o dele, mas sempre próximo à Cidade e as Serras, e isso me despertou a fazer essa leitura. E também lá em Portugal, lá em Lisboa, eu tive a sorte de conhecer um amigo queirosiano, que quando eu voltei a gente trocava e-mails e ele me nutria com textos da autoria dele sobre Eça de Queiroz, sobre a literatura iciana. Textos que ele apresentava em palestras, em colóquios sobre Eça de Queiroz, sobre a literatura de Eça de Queiroz. E isso para mim me despertou mais ainda, até me inspirou a fazer um livro onde tem muitas passagens aqui da Cidade e as Serras, dessa troca nossa de e-mails, em que a personagem ela vai inclusive a Lisboa para fazer uma palestra sobre a gastronomia portuguesa na obra de Eça de Queiroz, e que é bastante rica. Então é um livro que muita gente já leu, mas vale a pena ler de novo, eu recomendo, é muito interessante. E agradeço ao presidente da Academia Lagoana de Letras, ao Rostan Laverly, por ter me convidado para participar desse projeto, de mais um projeto da Academia Lagoana de Letras. Um livro que eu li e recomendo. Então, muito obrigada.